versículo? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que o espírito está pronto? Porque é o espírito que você se conecta com Deus. Não tem quando você fala assim, eu gosto tanto daquela música, Deus proverá, eu levanto as minhas mãos e começo a orar, aí o seu espírito se conecta com Deus, porque se você só se sente fortalecido, porque você se conectou com Deus, porque Deus é espírito. Entende? Então, esse espírito que se conecta com Deus, ele está pronto. A carne não. A carne é fraca. A carne, eu quero fazer o que eu fui ensinada a fazer. Eu não tenho empatia pelas pessoas. Só que o meu nome está dizendo que eu tenho empatia. O significado do meu nome é se colocar no lugar do outro. Então, se eu vivo aquilo que eu fui criada e não vivo aquilo que Deus me chamou para ser, eu não tenho um futuro nem um destino de Deus. Eu tenho um futuro, um destino que eu estou traçando. Então, eu fico bloqueado aquilo que Deus tem para mim. Osvaldo, eu botei também, significa o que tem o poder dos deuses e indica uma pessoa que não se abala com nada. O nome dele, Deus colocou nele uma força para não se abalar com nada. E outra coisa, nada é nada. Eu estou falando de morte, eu estou falando de vida, estou falando de nascimento. Ele tem uma força dentro dele que não se abala com nada. Só que se ele for usar o lado emocional dele, ele vai se abalar. Se ele for olhar para as pessoas e falar, não vai dar certo, eu não vou sair hoje, ou eu estou triste, eu não quero hoje para o culto, eu fiquei chateado com alguma coisa. Ele não está vivendo o propósito que Deus escreveu para ele, destino. É por isso que você vê o pastor rindo. É por isso que você vê o pastor alegre com situações que está com problemas a resolver. Na realidade, eu ouvi uma palavra dizendo que você não tem problema. A pessoa que fala que tem problema, quem tem problema é quem está no hospital, quem não pode andar, quem está sofrendo de doença, de câncer. Você tem algo para você conquistar, para resolver. Então nós temos algo para resolver todos os dias. Só que ele tem dentro dele uma força que coloca ele de pé. É por isso que nós temos que olhar para as pessoas, escolher as pessoas para comandar. Porque eu sou o resultado de 5 pessoas que eu ando. Se você é uma pessoa fraca, se o seu nome significa algo, que é alguma coisa fraco, apesar que nenhum nome aqui que a gente viu semana passada é fraco, quando você anda com pessoas que nada abala, imagina você com um problema com a sua mãe, Nicole, com a sua casa. Aí você pega conselho com o pastor. Aí ela faz o que o pastor está mandando fazer. Isso é um pastor vivendo o significado do nome dele. É isso que eu estou falando. Ou seja, se nada abala ele, ele tem resposta para tudo. Se nada abala ele, ele tem resposta na Bíblia para tudo. Então é por isso que pessoas vêm que não são do ministério, pessoas ligam, pessoas falam com ele que querem conselho. Por quê? Porque vê nele algo forte dele. Então, uma das coisas que você vai identificar que você está vivendo o seu nome é quando pessoas vêm até você. Porque Deus manda. Deus manda pessoas até você. É por isso que às vezes a gente fala assim, nossa, eu estou passando por isso. Eu estou passando problema no casamento, as pessoas estão me procurando. Eu não sei nem o que falar. Sabe sim. O que você está vivendo não é quem você é. É uma etapa que você está vivendo. Por que você não pode dar um conselho? Porque você tem a palavra de Deus? Pode sim. O diabo é aquele que é inimigo das nossas almas. O que ele quer, Adriano? Dizer para você que você não pode. Porque ele quer que você faça a sua vontade. Se você fizer a sua vontade, a de Deus você não vai fazer. Então, entenda, eu quero que você pense no significado do seu nome. Pense, só pensar. Você está vivendo o que é o significado do seu nome? Outro nome, Jefferson. Não, José.
porque ele também é José. Oswaldo, além de ser Oswaldo, ele é Oswaldo José. Aquele que acrescenta, acréscimo do Senhor, ou Deus multiplica. É por isso que ele tem uma palavra. Imagina um homem com a identidade Deus multiplica. Vai começar o culto. Quem vai fazer o culto? Deus multiplica. Aí sobe, Deus multiplica. Aí o que é Deus? Deus é espírito, lembra? Deus entra no espírito dele, te fala uma palavra, você vai oferta, ou você faz algo e você vai falar assim: meu Deus, eu fui ativada, aconteceu alguma coisa. Por quê? Porque tem uma unção sobre a vida dele. Entenda? Existe uma unção da multiplicação na vida do pastor quando você vive o propósito. Porque o sonho de Deus é que você assuma seu nome e viva ele. Vou chegar em você. Eu comecei a ver que eu consigo descobrir algo dentro da pessoa que ela não tem, que ela não sabe. Foi quando eu tomei posse disso aí. Eu consigo enxergar quem é você dentro de você mesmo. E eu estou me aperfeiçoando nisso. Estou buscando muito, estou orando muito nisso, porque eu quero viver o propósito que Deus tem sobre o meu nome, irmão. Porque o Deus multiplica, eu vou multiplicar o talento que está dentro de você, a unção que está dentro de você. Estou falando isso para a gente aqui espiritualmente, mas eu comecei a observar isso pelas pessoas de fora. Quem falou isso foi a pastora Simone. Gente, cara, pessoa não sei de onde, está nos Estados Unidos, está em tal lugar, ligando para você. E eu falei, aí quando ela falou sobre o meu nome, eu falei, caramba, cara, aí que eu fui entender. E olha que interessante, Deus quando sonhou com essa igreja, Rosana, Deus chamou ele, que nada se abala, e me chamou aquela que ouve. Aí eu te pergunto, pastora, logo no início você quis? Não, mas aquela que ouve significa que eu vou ouvir. E quando eu deixar, eu vou ouvir a voz de Deus. Entenda, gente, Deus quando tem um projeto, primeiro ele faz o projeto, depois, entenda, primeiro ele faz o projeto, depois ele chama você. Só que ele não obriga você. O seu significado significa que você vai passar por situações que você terá que ser brilhante. Se você não está sendo brilhante, você não está vivendo no propósito de Deus. Porque ser brilhante é ser boa em tudo. Ser brilhante é ter uma ideia boa. Olha o significado do nome de Rosana. Ser brilhante é você se... Não, como é que eu vou falar um negócio aqui? É você obedecer o líder. Entende? A Rosana tem emoções. Só que o teu nome diz que você tem capacidade de ser brilhante aonde você está. Entende? Olha, é muito interessante isso. Eu sei porque eu também escrevi seu nome, por isso que eu sei que Não. Por que acontece? Acontece uma situação agora. Vamos supor, a nossa vida aqui. Caramba, vou fazer o quê, Manilha? Senhor, um monte de gente lá, tem profeta lá, tem um monte de gente lá. Vamos supor, a minha vida. E Deus falou, filho, eu escolhi você. Só que você precisa entender que eu escolhi você. Então Deus começa a colocar pessoas para unir o propósito dele. Existem situações que Deus vai fazer você passar, que é para você viver o futuro e o destino do seu nome. Entende? Aí eu te pergunto, Deus trabalha do jeito dele, não é do seu. Não tem nada a ver. Pablo saiu do Rio de Janeiro. Você saiu de lá também, meu filho, no mesmo lugar? Do Rio de Janeiro. Quantas igrejas ele passa? Ele está aqui. É luta vir, gente. Se você veio de Niterói, é luta. Não sei se você vai ficar a vida inteira. Eu estou falando que há um propósito para você estar aqui.
Há um propósito. Por quê? Porque Deus, ele faz isso. Ele une pessoas para um propósito. Ele não só une pessoas, porque senão ele seria só egoísta. Mas ele une porque eu preciso de um propósito, cumprir um propósito. Quando você, Rosana, caiu numa situação que você, vamos supor, está conversando com alguém, está chateada, está falando mal de alguém, poxa, fulano é isso, pô, fulano é aquilo, dessa forma, eu acho que assim seria melhor. Você tem que olhar para dentro de você e falar, eu não estou sendo brilhante. Entende? Por quê? Porque quando você chegar a ser líder, você vai ensinar as pessoas, ela vai ter o mesmo sentimento que você já teve por uma. Porque quando a gente lida com alguém, primeiro Deus, ele faz assim, você vai lidar com pessoas difíceis, só que essa pessoa, ela vai lidar também com pessoas difíceis. É sempre assim. Ó, Jefferson, paz de Deus. O nome Jefferson significa paz de Deus. Aonde Jefferson passa, ele tem que ser a paz ali. Ele é o representante da paz de Deus. Imagine o Jefferson brigando. Ele está dentro do propósito? Não, deve ter Jefferson em outras áreas. Não estou falando o Jefferson da igreja, estou falando o nome Jefferson. Imagina ele estar numa situação de briga, estar numa situação de que faz um contra o outro. Isso é o quê? Isso é não viver o propósito. Gente, entenda, se você não viver o propósito, se você não viver o destino e o futuro que Deus escreveu para você, você não vai reinar com ele. O que você acha? Você vai ficar com esse sentimento no seu coração? Ou você vai entregar para Deus e vai reinar com ele? É reinar, filho. Nicole, vitoriosa ou aquela que traz a vitória? Você tem que chegar. As pessoas chegam perto de você pedindo conselho, ou então alguém vai reclamar de alguma coisa, a última palavra sua tem que ser de vitória para essa pessoa. Entende? Esse é o segredo. Entende? Gente, eu preciso de alguém que não... eu preciso de alguém que ouve Deus. Eu preciso de alguém que não se abala com nada. Eu preciso de alguém que fale a vitória. Eu preciso de alguém brilhante. Entenda que nós somos um corpo. É por isso que eu preciso ser unido com ele. Eu preciso ser unido com Cleito. Gente, mas Cleito tem um jeito que não combina comigo. Eu preciso entender o jeito dele. Por quê? Porque existem processos que as pessoas estão. Você não sabe a vida que ele viveu. Você não sabe o que ele passou. A dificuldade, às vezes, dele tem de amar alguém. De repente, ele não foi amado. Eu estou falando um exemplo. Mas é isso que você tem que entender. Você tem que fazer o seu. Ah, mas os outros não estão fazendo dele. Faça o seu. Faça o seu. Rosana, brilhante, já falei, né? Lumar, luz iluminada. Aonde ela vai, ela leva a luz. Ela já tem o nome de Jesus e ainda é iluminada. O seu também é, né? Ellen, né? Iluminada. Vamos lá, pastor, iluminada. Aí Ellen está fazendo algo que não tem nada a ver com luz. Então a Ellen está fora do propósito do nome dela em que o céu reconhece ela. Então o que acontece com Ellen? Ela fica bloqueada, por quê? Porque o futuro destino que Deus profetizou para ela, ela não está vivendo. É por isso que tem pessoa que é iluminada, mas está nas trevas. Porque o diabo não quer que você saiba que você toma posse disso. Porque se você tomar posse do teu nome, só o teu nome, eu não falei ainda quem você é em Cristo. Eu falei como você é reconhecido no céu. Porque quando Deus vai colocar alguém, quando Deus quer salvar alguém, Deus coloca alguém no seu caminho, Ellen, para você iluminar. Para você falar alguma coisa. Qual é o seu nome, meu filho? Antônio. Deus coloca um Antônio para você falar alguma coisa para ele. E Antônio vai falar, cara, tem algo em você. Ou se não falar, vai falar assim, cara, aquela menina ali tem alguma coisa ali de Deus. Por quê? É iluminada. Cleiton. Eu fiz uma pesquisa do nome de Cleiton. Eu falei até para Cleiton. Para Manilha tomar um açaí,
o último dinheiro que eu e ela tinha era para tomar um açaí. Aí ela falou assim, ela recebeu uma mensagem de uma amiga dela que trabalhava na frente da loja dela, falando assim: amiga, sua igreja da cesta básica? Porque eu tô com problema no trabalho lá, eu não recebi, eu já estou para sair de lá e eu preciso de alguma coisa para comer com meus filhos hoje, eu não tenho nada. Aí a Ellen falou assim: tá, depois a gente toma açaí, Cleiton, vamos lá fora que eu vou comprar alguma coisa para levar para ela. A Ellen comprou um macarrão, comprou uma carne lá, comprou um suco, um refrigerante, porque o filho dela estava falando que queria tomar um refrigerante. Aí ela fez tudo e eu estava sem carro. A gente foi andando até lá perto da casa da Frozen. Depois da casa dela ainda, 1 hora pra gente ir, que a gente foi andando até perto da cerâmica lá em cima, aí deixamos na casa dela, aí voltamos tudo, aí depois a gente tomou açaí. Qual foi a sua sensação? Eu tive uma sensação de paz. Para testificar, essa semana entrou um cara lá todo sujo no meu trabalho e ele me pediu um durex. Tava diversas lojas, ele entrou lá na loja e falou assim: boa tarde, amiga, você pode me emprestar um durex? Eu falei: posso sim, com certeza. Peguei, levantei, dei boa tarde, peguei o durex e dei um pedaço para ele. Eu falei assim: esse pedaço dá ou o senhor quer mais? E o cara tava todo sujo. Aí ele falou assim: é só para me colar uma caixa, mas se você puder me dar um pedacinho a mais. Eu falei: ok, tirei mais um pedaço. E ele saiu. Quando ele chegou na porta, ele voltou e falou assim: você é cristã, né? Aí eu falei assim: sou. Aí ele: nossa, você tem um brilho, assim, que eu vejo o Espírito Santo em você. Aí eu falei assim: amém, meu amigo, vai com Deus, viu? E ele saiu. E na mesma semana também foi uma moça vendendo umas coisas pro neto dela, que é autista e ele precisa de ajuda. E aí ele faz umas coisinhas bem legais e ela tava vendendo. E eu tava sem dinheiro, eu não podia comprar. Aí ela ficou na loja e ela conversando comigo. E eu tinha um monte de cliente na loja. Eu falei pra ela assim: ó, Deus vai prover na vida da senhora. E a moça saiu dali com aquela palavra. E foi o que o Cleiton falou: às vezes não é só o que a gente fala, também é atitudes nossas. E onde eu trabalho, Deus tem botado muitas pessoas que conversam e desabafam comigo coisas que assim eu nem imaginava que poderia acontecer, para exatamente eu lançar palavras de Cristo e elas serem curadas por dentro. Isso é viver o propósito do nome. Aí olha só, esses tipos de pessoas às vezes são muito enganadas. Só que o Espírito Santo de Deus é aquele que fala para tirar todo o engano. Eu só estou dando uma parte do seu nome. Eu não estou falando do Espírito Santo ainda. Entende? O Espírito Santo é aquele que nos auxilia na nossa vida. No caminho, Jéssica, ele tem que estar com a gente. Ele está com a gente. Por quê? Porque ele vai nos abrir os olhos de muitas coisas. Eu tomando posse do meu nome e ele abrindo meus olhos, fala para mim, eu vou ligar para quem está falando de mim? Se você se conhecer, ninguém te ofende. Entende isso? Se você se conhecer, ninguém te ofende. Às vezes, quando a pessoa fala, você precisa se conhecer, é quem? Você saber o que significa o teu nome. Para que você veio? Você veio para quê? O que você tem que fazer? Faça aquilo que Deus, o futuro destino que Ele escreveu a seu respeito. O nome Cleiton diz assim, cidade de argila ou terra argilosa. No momento que a gente vai ler, a gente não entende. Aí o pastor foi e falou sobre o vaso, né? Em relação a isso, que tem muito a ver. Só que esse vaso argiloso, olha só que interessante, o solo argiloso acaba sendo mais fértil para a produção agrícola. 30% de argila, podendo chegar a 60% por sua composição. Fora da agricultura, ele é usado como matéria-prima para a fabricação de utensílios e cerâmica. O pastor falou do vaso, eu nem sabia sobre isso aqui. Além de servir para a fabricação de telhas e tijolos e cerâmicas. Esse é o significado também do nome do Cleiton. O que isso tem a ver? Aonde não tem esperança, ele traz a esperança. Ele constrói. Entende? Ele acredita. Sabe quem ninguém acredita em você? Aí eu te pergunto, ele às vezes até vive isso, que ninguém acredita nele. Mas o nome dele, ele carrega isso. Ele é um tipo de pessoa para descobrir pessoas. Descobrir o potencial que está dentro da pessoa. Então Deus colocou nele o potencial. E também esse solo argiloso é o que contém mais água, pastor. Ou seja, ele é o melhor para trabalhar, para fazer tudo. É o solo argiloso. Ou seja, é o significado do nome do Cleiton. Se ele viver angustiado,
Se ele viver ferido, ele não vai viver o destino e o propósito que Deus sonhou para ele. E outra coisa, gente, construir dá trabalho. Não dá, pastor? E quem quer construir? Gente, se você tivesse que escolher um terreno ou uma casa já pronta, quem queria um terreno? Você queria um terreno? Ele queria um terreno. Ele vai construir o quê, pastor? A Rosana também quer construir. Tipo assim, porque já está pronto, então eu prefiro pronto. A gente que conhece alguma coisa de obra, a gente prefere pronto. Então o que ele não pode deixar de acreditar? Que aquilo que ele coloca a mão vai surgir no fundamento e vai crescer. Aquilo que ele coloca a mão, a pessoa que ele vai descobrir, que tem dentro dele, vai... Entenda, gente, quem conhece Cleito é exatamente o significado dele. Quem conhece ele. E essas pessoas também, e outra coisa, essas pessoas às vezes, elas podem ser muito enganadas também. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo é o carro-chefe do nosso cristianismo, gente. Sem ele não dá para viver. Débora, a segunda vez que eu perguntei a Débora, qual é o seu significado? Débora falou, é abelha. Eu falei, não é só abelha, você precisa pesquisar sobre a abelha. Porque quando tem um nome... que tem um significado que a gente fala assim, é um animal, a abelha. Aí o desavisado vai falar assim, aquele que morde, né, que dá, bota o ferrão. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu pesquisei hoje, eu fiquei maravilhada. A abelha designa uma pessoa que possui uma força de vontade excepcional. Ela luta com grande determinação para alcançar seus objetivos. E outra coisa, deixa eu ver se eu anotei mais. Se o mundo não tivesse abelha, não teria ninguém vivendo. Nem você morreria. Só pesquisar, gente. Aquele short do YouTube, aí tava passando uma cena daquele filme B-Movie, né, A Vida de Abelha. Aí tava lá o capitão deles lá, assim, na indústria, né, das abelhas lá. Aí ele falou assim, em todo esse tempo do universo, nesses 600 e não sei quantos lá bilhões de anos, as abelhas nunca tiveram um dia de folga. É por isso, Júnior, que quando tem um problema financeiro, familiar, qualquer tipo de problema, ela resolve de uma maneira diferente. Entende? Ela resolve de outra maneira, ela resolve, às vezes, com uma aparência, de repente, sorrindo, porém, esquematizando por dentro como ela está. Então, a força... Júnior, eu quero que você pesquise, que se não tivesse abelha no mundo, nós não íamos viver. A participação da abelha no mundo é super importante. E a garra que ela tem, gente, escuta só, a garra que ela tem é impressionante. Imagine essa pessoa chamada Débora com essa garra na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, como ela não é importante para o corpo. Pode falar. Pode falar. Sobre a abelha. Então, já cheguei aqui, já deixei aberto e vai falar assim, as abelhas simbolizam cooperação, lealdade, disciplina, organização, ordem e alma, e tantos outros significados e representações que esse animal ganhou em diversas culturas e religiões. A abelha carrega diversos significados dentro do cristianismo, como a representação do bem, que é devido à produção do mel, e do mal, que é o uso do ferrão. Da mesma forma, podem simbolizar Jesus Cristo pela doçura e misericórdia, associando ao mel, e a justiça pelo ferrão. Você está vendo que o que Deus faz, Pablo? Pega uma pessoa chamada Débora, coloca dentro do corpo, que é a igreja. Por quê? Porque eu preciso dela. Só que se eu não tiver relacionamento com ela, Pablo, como que vai fluir? Não tem como.
Então, o que o diabo trabalha? Para nós não termos empatia um com o outro. Porque se eu desprezo ela, a Bíblia já diz que eu desprezo o Espírito que está nela. E o Espírito que está nela é o Espírito Santo. Então, se eu desprezo ela, não tem relacionamento, quantas almas? Fala para mim, quantas almas vão deixar de entrar? Vão deixar de cuidar? Por quê? Porque nós olhamos para a nossa vida. Aí sabe o que acontece, Rosana? O foco é Cristo. Sabe o foco? Fica apagado. Sabe por quê? Porque eu estou no ringue com ela. Eu não suporto ver a presença dela. E ela chega na igreja, eu falo, eu não quero nem estar perto. Por quê? Porque eu criei em mim um muro de eu não ter relacionamento com ela. Só que aí só vai concluir a nossa vida, gente, quando a gente entender que aquilo que eu acho vai até a pessoa e fala para ela. Johnny, às vezes nós somos pegos pela a nossa mente que acha que alguém está falando alguma coisa. Por quê? Porque se nós fôssemos unidos, imagine aqui, só nós que estamos aqui, unidos 100%. Posso te falar uma coisa? Essa igreja já estaria pronta. Se nós aqui, só os que estão aqui, fôssemos unidos, eu pego a luta dele, ele pega a minha, a causa dela, ela pega a minha. Não, pastor, o que é? Tem que fazer aquilo ali? Gente, eu trabalho, mas eu vou fazer depois do horário. Eu não posso ir não, eu vou te enviar um Pix para você fazer isso aí. Eu não posso não, eu vou dar o material de limpeza. Eu vou pagar a conta de luz. Só gente, não tem problema, gente. Cá para nós. O que o diabo quer? Que você não seja você. Aquilo que nós nos importamos, Thaís, nós nos tornamos igual. Aquilo que nós nos importamos, nós nos tornamos iguais. Tem um texto na Bíblia que vão chegar para Jesus e vai falar assim: Jesus, você não vai pagar imposto não? Estão cobrando imposto. Preciso pagar o imposto. Jesus vai perguntar, não sei com quem o discípulo ele vai perguntar, não sei se é Pedro. Ele vai perguntar assim: essa moeda tem a cara de quem? Pedro? A cara de César. Porque César era tão apegado ao dinheiro que ele se tornou o dinheiro, né? O amor ao dinheiro. Então, aquilo que a gente é apegado, a gente se torna igual. Aí você vai começar a ler em Gênesis, você vai ver que a criação do homem e a mulher, né? Jesus vai dizer o quê? Deus, façamos o homem à nossa imagem. Se você adora o Senhor, você se torna igual. Se você é um adorador, então, o que é ofensa para você? Nada. Porque você sabe quem você é. Por que eu preciso cantar, adorar, levantar as mãos? Por que eu preciso orar? Para você se parecer com Ele. Porque você é a imagem e semelhança dEle. A pergunta é: você tem parecido com quem? Porque se nós damos valor ao dinheiro, nós somos avarentos. Tem pessoas que ela é avarenta. Não adianta que ela... Mas tem pessoas que ela adora o Senhor e fica mais perto de Deus e fica igual. É para isso que nós somos parecidos, imagem e semelhança. Você precisa tomar posse do significado do seu nome e viver. Se você está com dificuldade de viver, o que significa o nome de Júnior? Alguém pesquisa aí para mim, o Débora. Ele não veio na... O significado do teu nome, entenda, é como o céu te reconhece. Todo mundo entendeu? Estou falando 3 vezes isso aí. Agora, como Cristo te reconhece? Quando você aceita Cristo, como Ele te vê? Quem é você? Efésios 1:4. Alguém abre aí para mim? Eu fui escolhida por Deus. Minha identidade em Cristo, eu fui escolhida por Deus. Quem é você? Eu fui escolhida por Deus.
Ah, porque Deus não te ama, porque abriu a porta para Jéssica, não abriu a porta para você. Eu fui escolhida por Deus. Eu sou escolhida por Deus. Então, o que está acontecendo na minha vida não pode mudar quem eu sou em Cristo. Você precisa saber disso. Você precisa viver isso. Porque existem pessoas que têm muito ataque espiritual na mente. Acha que não foi escolhido. Alguém viu aí Efésios 1:4? Pode ler, Jéssica? Você foi escolhida nele. Você foi escolhida nele. Antes dele falar, haja luz. Deus escolhe você. Isso é para você ver como você é importante para ele. Antes dele criar o mundo, Johnny, você foi escolhido nele. Antes, Antônio, você foi escolhido nele. Eu fui adotado por Deus. Abre aí, Efésios 1:5. Você foi adotado por Deus. Adotado. Você era órfão. Você foi adotado por Deus. Quem achou, lê aí para mim. Efésios 1:5. Você é filho. Você é filho. Você é filho. Você é filho. Ai, pastor, eu sou, sabe, eu não tenho valor. Quem disse que você não tem valor, gente? Você é filho. Você foi predestinado filho de Deus. 1 João 3:1. Abre aí. Eu sou filha de Deus em sua família. Você faz parte da família de Deus. Você faz parte da família de Deus. Entende que às vezes o que você tem feito não conduz com que aquilo que Deus está vendo a seu respeito? 1 João 3:1. O mundo não nos conhece. Por que somos perseguidos? Porque somos filhos de Deus. E por que você é perseguido? Porque você não é daqui. Você é eterno. Você é eterno, você não é daqui. Pessoas vão sim te procurar, de repente vai levantar um falso testemunho contra a sua vida, mas entenda, você não está esquecido. Você é filho de Deus. Você foi projetado. Você foi dentro de Deus. É dentro de Deus que você saiu, filho. Eu me reconciliei com Deus em harmonia. Romanos 5:10. Romanos 5:10. Rian, abre para mim. Efésios 1:13, Rian. Romanos 5:10. Eu me reconciliei com Deus em harmonia. O que está escrito aí? Éramos o quê? Inimigos de Deus. Você acha que você é bom, né? Fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Você foi reconciliado. E sabe o que você era? Inimigo de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem é amigo do mundo é inimigo dele. A Bíblia fala isso. Vamos lá, Rian. Eu falei o que com você? Efésios 1:13. Eu fui selada com o Espírito Santo. Efésios 1:13. Tá ali, ó, gente. Melhorou mais ainda. Leia, Rian. É. Tem gente que fala assim, eu não tenho Espírito Santo não falo em línguas.
O texto não vai dizer isso. O texto vai dizer que você tem. O dom de línguas é para ser buscado. É para você querer ele. Mas aqui está dizendo, quando vocês ouviram e creram. Todos aqui ouviram e creram. Você foi selado com o Espírito Santo. Ele está dentro de você. É só você falar com ele todos os dias. Romanos 8, 28 ao 30. Eu fui chamado a cumprir o propósito de Deus. Romanos 8, 28 e 30. Todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Qual o propósito? Qual o seu nome? Esse é o propósito. Para quem ele conheceu antes, ele também se predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Além disso, aos que ele predestinou, a estes também os chamou, e aos que ele chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Você é a justiça de Deus. Satanás foi vencido lá no... Quer dizer, quis tomar lá no Éden. E a justiça de Deus é você. Porque Jesus vai e compra você. Ele achou que a humanidade estava perdida. Aí Jesus foi lá e comprou você. Então você é a justiça de Deus. Fazendo obra ou não, Satanás te odeia. Você que escolhe se quer fazer ou não. Não, pastora, quando me batizei, uma perseguição. Olha, me fui me batizar, uma perseguição. Não, gente, não tem. Você é perseguido porque você nasceu, você está aqui, tem fôlego de vida. Eu fui justificada, declarada justa. Eu falei isso agora. Eu fui purificada de todo o pecado pelo sangue de Jesus. Abre aí, 1 João 1,7. 1 João 1,7. Acabou. Pode ler. Você entende que quando você não tem comunhão, significa que você não está andando na luz? Pastora, mas eu não suporto. Olha para dentro de você e fala, Senhor, me perdoa, eu preciso andar na luz. Sabe por quê, gente? Pessoas são difíceis. Eu tenho um jeito, Jéssica tem um jeito, Rosana tem um jeito, Nicole tem um jeito. Imagina, a gente tem que... Gente, como que a gente vai ficar no céu, gente? Você acha que ninguém vai ver ninguém, não? Então, se eu não estou, olha aqui, tá ali, ó. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros. Entende? Tem uns que são mais próximos, mas tem que ter comunhão. Pode ler, Jéssica. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando Deus, Pai, olha para você, Ele não vê você, Ele vê o sangue do Filho dele em você. É por isso que quando você peca e você fala para Deus pedindo perdão, Deus te perdoa na hora, porque é o sangue de Jesus que está sobre você. Por isso que quando a gente está passando por alguma situação, que a gente até vê alguma coisa, de repente alguém viu algum vulto, aí a gente fala, o sangue de Jesus tem poder. A gente não tem esse jargão de falar, mas é porque tem poder, porque Ele comprou você. Ou às vezes você precisa de uma, está sentindo mal, aí você fala, o sangue de Jesus tem poder. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Por quê? Porque há poder no sangue de Jesus. Porque quando Jesus morre, o sangue dele todo sai do corpo de Jesus, vai para a terra. Isso significa que está consumado. Então, entenda, há poder no sangue de Jesus. Existe o sangue de Jesus sobre a tua vida. Então, quando eu falo dele, eu estou falando debaixo de um sangue de Jesus. Tem gente, que só misericórdia de Deus. Eu entendo disso. Então deixa Deus ter misericórdia aí, ponto, pronto. Quando vier, não. Só Jesus, filho, só Jesus. Eu sou completa em Cristo. Colossenses 2:10. Difícil.
Eu sou completo em Cristo. Lembra que o pastor fala assim, gente, você casa para ser feliz. Tem gente que é assim, casa para ser feliz. Não, você é completo em Cristo. Você não casa para ser feliz. Você é feliz, por isso que você casa. Por que Jesus não casou, gente? Porque Jesus veio morrer, ele não veio casar. Ele veio comprar a igreja. Aí já é a história do pastor. Depois a gente conversa sobre isso aí, pastor. Tá filmando. Colossenses 2:10. Eu sou completo em Cristo. Você está completa em Cristo. Pastora, mas eu não me sinto assim. É porque você precisa falar mais com Ele. Você precisa ter mais relacionamento com Ele. Você precisa ter mais um momento com Ele. Inclusive o jejum. O jejum não é para as pessoas, é para você. Você não jejua para outra pessoa, você jejua para você. A casta de demônio não é para o demônio sair, é para você acreditar que vai sair. Porque o nome de Jesus tem todo o poder. Quando tem o nome de Jesus, o demônio nenhum fica. Não existe briga entre Cristo e o diabo. Ele já venceu. Ele já tomou a chave. Ele já te deu essa autoridade. Você já tem essa autoridade, você só precisa pegar ela. 2 Coríntios 5:20. Eu sou embaixador de Cristo. Alguém sabe o que é um embaixador? Seu país em outro lugar. Tem poder. O embaixador tem poder. O embaixador, ele cumpre a lei também. Você é o embaixador de Cristo. Entende? A autoridade que você é. Leia aí, gente. 5:20. Ora, então somos embaixadores de Cristo, como se Deus suplicasse por nós. Nós oramos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Você entende quem você é em Cristo? Por último, eu estou sendo moldada conforme a imagem de Cristo. Romanos 8:29. Eu estou sendo moldada. Por que eu preciso ser moldada, Ellen? Porque eu sou cheio de mania. Eu sou cheio de mania, Júnior. Então eu preciso ser moldada em Cristo. Por quê? Lembra que Cristo é o cabeça da igreja? Nós somos um corpo. Se eu não sou moldada em Cristo, eu não estou em Cristo. Se você faz a sua vontade, você não está em Cristo. Melhorei isso aí, né? Pode ler. Para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Já lemos também. Entendeu isso, gente? Por que é dificuldade, Adriano? Por que nós temos dificuldade na igreja? Porque precisamos aceitar que nós precisamos mudar, gente. Ian, nós que aceitamos a Cristo, reconhecemos Ele, você precisa mudar. Você precisa mudar. Você não pode ser o mesmo. O mesmo quem você era. Pô, mas eu fui criado dessa forma. Mas não combina com Cristo. Então, se não combina com Cristo, eu preciso mudar. Então, se você não mudar, Débora, você não vai assumir a sua identidade que o céu te vê. Por quê? Porque, Ellen? Porque eu não consigo, vamos supor, eu não consigo, eu estou vendo que ele está fazendo, é como se eu estou no ambiente, deixa eu tentar ver se eu consigo me explicar em relação a isso. Eu quero fazer a minha vontade. Qual a sua vontade? A minha vontade é isso, isso, isso. Tá, mas e aí? Mas eu estou fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque o evangelho é renúncia. Renunciar não tem sentimento. Olha, hoje eu acordei com uma vontade de renunciar. Ninguém fala isso. Ninguém posta no Facebook isso. Gente, vamos renunciar hoje. Todo mundo renuncia. Ninguém fala. Por quê? Renunciar dói. Acordar para orar dói. A gente quer dormir. Às vezes ler um livro é ruim. Às vezes você aturar alguns irmãos é ruim. Às vezes você aturar alguma situação é ruim.
Porém, você está dentro do corpo. Quem te justifica é Deus. Quem você tem ao seu favor? Deus. Quem você tem sobre você? O sangue de Jesus. É por isso que Satanás não acaba com você, não mata você. Por quê? Porque existe uma blindagem na sua vida. Então, qual é a finalização do discipulado de hoje, que são 7 horas? É você assumir a identidade que o céu te vê e a identidade que Cristo te vê. Se você fizer isso, ninguém te para. Se você fizer isso, Cleito, ninguém te para. Ninguém te para. Precisamos entender que nós precisamos mudar. Eu preciso mudar. Eu preciso saber o que Deus quer que eu faça naquilo que Ele projetou para me fazer. Entendeu, Pablo? O que Deus tem te dado nesses dias? Algo que você está olhando para você e está vendo. Não, se fosse antigamente, eu não suportaria. Só quem vê sabe. Então o que é isso? É a graça de Deus. Porque eu reconheço, se eu não parar, alguém vai me parar. Eu reconheço, quando eu estou com Jesus, eu estou no lado mais forte. Entende? Então o que você precisa saber? O significado do seu nome para você tomar posse do destino e do futuro de Deus. Você já viu o de Júnior já? Para a gente encerrar? Pode falar? Entenda, o teu nome carrega 2 significados super importantes. Mas o que me chamou a atenção foi o Wilson. Por quê? Pela vontade que está escrito. Fala o que da vontade? Filho da vontade. Você não foi chamado para fazer a tua vontade. Você foi chamado para fazer a vontade de Deus. Então, na caminhada, vai doer. Mas é a vontade de Deus que você tem que fazer. Porque se você não fizer, você vai sofrer. Entende? Porque o lado emocional, ele anda com você. Por quê? Vontade diz desejo. Desejo fala de alma. Então, o sentimental anda com você. Então, se você não domar esse sentimental e não buscar Deus para você se conhecer em Deus, você vai ser uma pessoa, Júnior, que você vai sofrer muito na vida. Porque o emocional, ele acaba com qualquer pessoa. O emocional traz doença. O emocional traz situações que a gente se tranca no quarto. Depressão é o emocional. Então, se você não dominar o emocional e ver que a vontade significa a vontade de Deus, você renunciar, aí você será feliz, porque você vai ter o futuro que Deus sonhou para você e o destino que Deus está enviando. E você vai ser boca de Deus para falar para alguém que é sentimental, para falar assim, não seja dessa forma, mude, porque eu já passei por isso e eu me dei mal. Entende? Você é uma pessoa assim, muito calada. A pessoa calada, ela sofre muito. Sofre coisas internas, entendeu? Às vezes são pensamentos seus. Porém, como que você não domina a sua emoção, então você vai continuando se enterrando, entrelaçando. É como se fosse uma teia de aranha. A aranha, quando vai pegar um mosquito, ele vai... Tipo assim, o mosquito não, qualquer animal. Ele joga a teia e o animal não se mexe. É exatamente o que o emocional faz com você. Então, a partir de hoje, eu profetizo uma libertação no seu emocional. Você vai ser aquele que ouve o Senhor e aquele que renuncia à sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Porque você foi feito para ganhar almas. Deus te colocou no mundo para você ser bênção na vida de outras pessoas. Entendeu? E Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, gente? Semana que vem é dia 17, não, é 17 ou 14? Me ajuda aí, Pablo. 17. Semana que vem vai estar conosco aqui. Nós vamos ter arena no sábado e vamos ter somente o culto no domingo. Não vai ter o discipulado.
Então vai ter uma pregadora aqui de Brasília, vai estar conosco aqui, a Suzana, e vai ser um prazer vocês conhecerem ela. Nós conhecemos ela lá, Pablo também conheceu, é uma profeta, tá? Venha e traga mais 5 com você. Sabe aquela pessoa que está precisando de um up de Deus? Tipo assim, um susto de Deus? Traga ela. Porque Suzana é uma profeta de Deus muito abençoada. Então, semana que vem não vai ter discipulado. Aí só vai ter ano que vem, em janeiro, né? Vocês gostaram, né? Ah lá. Então, a gente já vai fazer o cronograma do culto aqui. Então, tipo assim, só ano que vem que vamos ter o discipulado e vamos estar entrando em janeiro falando. Eu quero que vocês venham profetizar sobre a sua identidade para outra pessoa. E fica com o seu nome aí, guarda o seu nome e seja a bênção de Deus, gente, porque Deus sonhou um futuro e um destino brilhante para você. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, o pastor vai orar. Gente, é 10 minutinhos e já vai começar o culto, amém? Levanta suas mãos assim. Quero profetizar que essas palavras venham ficar guardadas no teu coração. Você venha viver o propósito que Deus tem no teu nome e multiplicar na vida das pessoas. Eu profetizo que você já começa essa semana vivendo os sonhos de Deus na tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 5 minutos para começar o culto, gente. Vamos lá.